Olá a todos vocês. Começa agora, para você que está em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, a sua videoaula de Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo e eu peço a partir deste momento a sua atenção para que você possa acompanhar esta videoaula. E se você perdeu alguma videoaula anterior, você sabe que acessando as nossas plataformas, você tem acesso a todas as videoaulas. O link vai aparecer logo no finalzinho das minhas considerações, quando eu estiver encerrando esta aula que eu estou ministrando para todos vocês. Bem, nós estamos em uma sequência de videoaulas em que nós estamos tratando a respeito das relações de gênero. Nós já tivemos uma videoaula em que o nosso objeto de análise foi a relação convencional entre homens e mulheres. Há uma videoaula anterior que trata também da questão da identidade de gênero, ou seja, como que a pessoa ela se sente diante do gênero e ainda as questões relativas à orientação sexual. E se você perdeu essas videoaulas, reforço, vale a pena acessar as nossas plataformas, porque são temáticas recorrentes, né? São informações que são necessárias você saber, você conhecer, não só por ser tema recorrente nas provas do Enem, mas até mesmo para o seu entendimento a respeito da vida em sociedade. Para esta videoaula, nós vamos trabalhar algumas questões e você tem o seu livro didático, o livro A Prova Enem, especificamente o volume Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, segundo ano do ensino médio. Vamos para a nossa primeira questão, já do nosso exercitando, é a questão de número 3. Página 164. Nós temos aí um texto que eu vou fazer a leitura do mesmo e abaixo do texto vocês podem visualizar a referência bibliográfica, que aliás, esse texto é só fragmento de um texto maior. O homem está deixando de ser o chefe da casa, dividindo esse papel com a mulher e até transferindo para ela as responsabilidades de sustentar e cuidar dos filhos. No Brasil, o total de famílias formadas por casais com filhos e chefiadas por mulheres cresceu pouco mais de 200 mil em 1993 para 2,2 milhões em 2006. Em 13 anos, esse novo modelo da família brasileira expandiu 10 vezes, evoluindo de 3,4% para 14,2% do total de lares brasileiros, segundo a pesquisa Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, elaborada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em parceria com o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. Dentre os novos arranjos familiares, a pesquisa detectou também um ligeiro aumento das famílias formadas por homens cuidando sozinhos dos filhos. Na última década, esse modelo cresceu de 2,1% para 2,7%. Então prestem bem atenção. O texto ele traz alguns dados bastante interessantes. Claro, são dados de anos anteriores,
eu até sugiro que você faça uma pesquisa a respeito de dados, digamos assim, mais recentes. Mas você vai perceber, mesmo na sua pesquisa, que os atuais dados, eles, digamos assim, não vão divergir, eu não digo numericamente, mas a divergência quanto a essa questão qualitativa. O texto ele expõe duas situações. Mulheres sendo chefes de família. Na nossa primeira aula a respeito dessa temática, relações de gênero, em um determinado momento eu fiz o comentário a respeito do incremento no mercado de trabalho da mão de obra feminina. Então prestem bem atenção. A mulher ela não passou somente a colaborar com as finanças, com o aumento da renda familiar, mas em muitos lares as mulheres elas são sim chefes de família. E aí é que vem um segundo apontamento. Os novos arranjos familiares, estou voltando aqui o texto, vai citando aí, ó, logo no último parágrafo, quando diz assim, dentre os novos arranjos familiares. Tudo bem, esse último parágrafo do texto, ele está focado justamente na questão do homem sem a figura feminina em casa, sem a união matrimonial e ele somente com os filhos. Isso é algo crescente no Brasil? Sim, a exemplo de outros arranjos familiares. Por quê? Porque nós temos um entendimento e uma compreensão de uma família tradicional. Um homem, a mulher e os seus filhos. Isso é a família tradicional. Mas, por exemplo, você foi criado pela sua avó, só reside na sua casa, você e a sua avó. Você e a sua avó são uma família? Sim, são uma família. Um casal homoafetivo, dois homens, sem filhos, constituem família? Sim. No entendimento que vigora na atualidade, correspondem sim a uma família. Uma mãe não casada, totalmente solteira, criando ali seus filhos, corresponde a uma família? Sim, corresponde a uma família. Então, na atualidade, nós temos outros arranjos, digamos assim, familiares, indo além desse arranjo tradicional, tá? Mas aí vamos reforçar essa questão e essa ideia da mulher enquanto chefe de família. Agora nós vamos para o comando da questão e as 5 possibilidades de resposta. Visualizem. O texto relata uma mudança na estrutura dos lares brasileiros relacionada, letra A, ao relevante crescimento de famílias em que os homens assumem o papel de cuidar dos filhos e dos afazeres domésticos. Letra B, ao crescimento do número de famílias em que as mulheres assumiram o papel de mantenedoras das necessidades do lar, o que ocasionou um aumento do número de filhos por casal. Letra C, a superação dos tradicionais valores de reconhecimento da masculinidade e feminilidade em grande parcela da população, o que leva a uma atual divisão igualitária das tarefas domésticas entre homens e mulheres. D, a manutenção da subordinação das mulheres ao trabalho doméstico e a responsabilidade exclusiva de cuidar dos filhos. E letra E, a maior participação das mulheres no mercado de trabalho que lhes permitiu assumir a chefia de suas famílias. Vamos visualizar a alternativa correta? Está expressa na letra C. A superação dos tradicionais valores de reconhecimento da masculinidade e feminilidade em grande parcela da população, o que leva a uma atual divisão igualitária das tarefas domésticas entre homens e mulheres, Então percebam, é claro que a resposta ela acaba correspondendo
há uma realidade que ainda não é predominante. Nós ainda temos muitas relações familiares que elas são convencionais, como eu já mencionei em videoaulas anteriores, principalmente quando nós tratamos a respeito do mundo do trabalho e também dentro dessa temática das relações de gênero. O homem é o responsável pelo sustento da família e a mulher pelo ambiente doméstico, os afazeres domésticos, né, as tarefas do lar e ainda, digamos assim, o cuidado com os filhos, né? Então isso, quer queira, quer não, é uma função tradicionalmente definida. É claro que nós podemos visualizar homens que contribuem com os afazeres domésticos, homens que, digamos assim, têm sim, cumprem com o seu real papel de pai, que não é só colocar o alimento dentro de casa, mas o devido acompanhamento em relação aos filhos, né? Então, muitos homens já se comportam dessa maneira. Quer queira, quer não, ainda não atingimos o número ideal para uma significativa mudança de realidade, mas contribuições, sem sombra de dúvidas, nessa linha de raciocínio já podem vir a ser identificadas. Vamos avançar para mais uma questão. Essa questão não está no livro didático, mas é uma questão que eu apresento a vocês que esteve na prova do Enem do ano de 2018. E aí vocês podem visualizar. Nós temos aí um cartaz, né? Temos uma mulher deitada no sofá, mas percebam, né? Trajada, com avental. Bem abaixo, né, tem um frasco do que deve ser um medicamento e bem abaixo, né, ao lado do frasco do medicamento, nós temos assim, a saúde da mulher. O anúncio publicitário da década de 1940 reforça os seguintes estereótipos atribuídos historicamente a uma suposta natureza feminina. Comando da questão e as possibilidades de resposta. O anúncio publicitário da década de 1940, reforçando o comando da questão, reforça os seguintes estereótipos atribuídos historicamente a uma suposta natureza feminina. Letra A. Pudor inato e instinto maternal. B. Fragilidade física e necessidade de aceitação. C. Isolamento social e procura de autoconhecimento. Letra D. Dependência econômica e desejo de ostentação. E letra E. Mentalidade fútil e conduta hedonista. Irei retornar para a imagem, visualizem novamente para que vocês tenham condições, né, de analisar, percebam, né, que na parte superior do panfleto, do marketing, nós temos, né, ela seria adorável, está redigido em espanhol. Então vamos avançar e vamos visualizar qual a alternativa correta. Está na letra B. Fragilidade física e necessidade de aceitação. Ou seja, durante muito tempo, né, no que diz respeito a essas relações de gênero, no que diz respeito a essa definição a respeito do papel masculino e o papel social feminino, a mulher, ela foi, digamos assim, conhecida durante muito tempo, né, o discurso do sexo frágil. Então, a mulher é frágil demais, né? Então, por isso que ela não pode se equiparar ao homem, não pode se igualar, é a melhor palavra, justamente ao homem, né? Então, aquelas tarefas, aquelas rotinas, aquelas responsabilidades, né, que durante muito tempo eram eminentemente masculinas, né, devido justamente a esse tipo de entendimento, né, que vigorou, né, digamos assim, durante muito tempo. Vamos para a nossa última questão? Mais uma questão do Enem, e esta do Enem do ano de 2020. Temos aí um fragmento de texto, o comando da questão, as possibilidades de resposta, e eu peço a sua atenção para que você possa acompanhar atentamente a leitura. Vamos lá? Nas últimas décadas,
uma acentuada feminização no mundo do trabalho vem ocorrendo. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-1970, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, onde a exploração, em grande medida, se encontra mais acentuada. Então percebam que as questões que nós estamos trabalhando, elas acabam dialogando, se conectando umas com as outras. Lá no momento da prova do Enem, vocês têm que estabelecer, ter uma leitura atenciosa, ter um entendimento a respeito da realidade, justamente para vocês estabelecerem essas conexões. Bem, nós temos um fragmento de texto que, conforme eu já repeti, inclusive nesta videoaula, ele trata a respeito da inserção da mulher no mercado de trabalho. E não é a primeira videoaula que eu trato a respeito disso. Ao mesmo tempo em que esse fato positivo ele é apontado nesse fragmento do texto, nós podemos perceber justamente o aspecto negativo das coisas, que acaba correspondendo justamente a quê? Quais são os empregos que as mulheres elas estão tendo acesso? A mulher ela se insere no mercado de trabalho, mas as vagas disponíveis para elas correspondem a quê? E aí eu não digo somente o tipo de trabalho, mas é também necessário refletir a respeito dos salários. Quais são os salários que estão sendo ofertados para a mão de obra feminina? São salários condizentes, compatíveis com as responsabilidades que elas vão assumir, com as tarefas que elas têm a realizar? São salários que são compatíveis aos salários dos homens quando exercem a mesma função? E aí a gente retoma um ponto anterior, já explicado em uma videoaula, que não. Infelizmente, no mercado de trabalho, essa desigualdade de gênero, ela se faz presente. As estatísticas, os dados, mostram justamente isso. A desvantagem que a mulher, ela se encontra, no mercado de trabalho em relação ao homem. Então, quer queira, quer não, ainda não é uma relação equiparada. Ah, professor, mas em todas as profissões? Não. Podemos encontrar essa equiparação de gênero? Podemos. Mas a não equiparação também é uma realidade. Vamos para o comando da questão e as possibilidades de resposta. A transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade e de oportunidade, em virtude da ou das. Letra A. Estagnação de direitos adquiridos e do anacronismo da legislação vigente. B. Manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar. Letra C. Desestruturação da herança patriarcal e das mudanças do perfil ocupacional. Letra D. Disputas na composição sindical e da presença na esfera político-partidária. E letra E. Exigências de aperfeiçoamento profissional e de habilidades na competência diretiva. Vamos visualizar a alternativa correta. Está expressa na letra B, manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar. Porque quer queira, quer não, nós falamos tanto da desigualdade de gênero, mas essa questão da desigualdade, muitas das vezes, ela é fortalecida dentro da convivência familiar. Quando lá menciona a manutenção do status quo, gerencial, nós podemos perceber
que em parcela considerável dos ambientes de trabalho, aquelas posições de mando são ocupadas justamente pelo gênero masculino. E há muita resistência no que diz respeito à aceitação dos homens em serem comandados justamente por mulheres. Eu estou finalizando esta videoaula, mas eu quero dar um aviso para você. Resolva as questões do seu livro A Prova Enem. Aqui está a referência bibliográfica para que todos vocês possam visualizar. E não deixe de acessar as nossas plataformas. Um abraço a todos vocês.